Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, sou o Gabriel. No vídeo de hoje eu quero ensinar vocês a dar esses primeiros passos aí em torneio em City Go, certo? City Goals é o que, Gabriel? City Goals são aqueles jogos, né, de poker aonde você vai jogar contra 9 jogadores, 6 jogadores, às vezes 4 jogadores, é uma única mesa e geralmente quando é uma mesa com 9 jogadores, 3 jogadores são premiados, né? Então aqui o terceiro lugar ganha 0,79 e o primeiro lugar ganha 1,99. Então nós temos 9 jogadores. Esse jogador que está marcado aqui significa que eu já joguei contra ele, só que eu não sei o nome dele, né? Esse aqui é um City Goal de 0,50 e eu quero falar aqui rapidamente, né, aproveitar que está no começo dele, sobre alguns pontos importantes, tá? O City Goal, por exemplo, ele é O City Go, quando você joga tipo uma mesa, por exemplo, ou 2 ou 3 mesas, você consegue prestar mais atenção no que está acontecendo. E pelo fato de você conseguir prestar mais atenção no que está acontecendo na mesa, você consegue tomar melhores decisões. Agora, se vocês são iniciantes, o que a gente indica para vocês estarem trabalhando e melhorando são os ranges, né, pré-flop. É muito importante para vocês que são iniciantes estar trabalhando nisso, nos ranges, dominando esses ranges. E depois que você dominou o pré-flop, você vai para o pós-flop para entender um pouquinho ali do que acontece no flop e no turn em especial, porque muitas vezes vocês não vão chegar tanto assim no river, principalmente quando o City Go tiver com 5, com 4 jogadores, com 3 jogadores, vocês vão ver que é mais complicado chegar até o river. E depois que vocês dominarem isso, ou pelo menos ficarem um pouco melhor nisso, vocês podem começar a dar próximos passos, que é o quê? Tem duas coisas nesse torneio que são muito importantes. A primeira delas é a bolha, certo? O que acontece na bolha? Tem 4 jogadores, falta um para todo mundo entrar no dinheiro. Então esse é um momento muito crucial e você tem que aprender a jogar muito bem nessa situação, porque é bem diferente do que a gente está acostumado. Aqui eu tenho que foldar, né? Se você pegar o nosso range lá, que a gente abre do EP e toma uma tribet, a gente não vai ficar jogando com Ice Valete off aqui, pagando fora de posição. A gente poderia até pensar numa 4bet, porque eu bloqueio Valete Valete, Ice e Rei, porém tá no início do torneio, a gente não vai querer ficar dando 4bet nesses caras aqui, certo? O outro ponto importante que tem nesse jogo é principalmente em City Goals, é você ficar muito bom em dominar quando você tem que apostar tudo e quando você tem que pagar. Aqui, ó, por exemplo, essa é uma jogada que acontece muito nesses limites mais baixos, que é uma jogada bem fraca. Então esse jogador aqui, principalmente no limite baixo, ele vai ser um jogador mais fraco, né? Um jogador mais passivo. Eu coloco a cor azul. Então se ele é mais fraco, mais passivo, eu vou ficar tipo, eu tenho que saber aonde eu vou blefar, mas em especial eu tenho que saber o quanto apostar aqui por valor. Eu tenho a broca, mais o backdoor flush, certo? Então eu tenho o 8 e o 10 que é maior do que o 7, então eu posso dar um call aqui tranquilo. Esse Ice é uma Broadway e a Broadway vai entrar no range, vai estar bastante no range do cara que entrou de limp. Ele deu check, eu vou tentar roubar esse pote, porém, né, o Ice, a dama, o valete não é tão bom para mim, por mais que eu bloqueie a sequência. Vou tentar blefar aqui, tá no começo, a gente vai perder poucas fichas mesmo. Ele não tinha nada, geralmente eles fazem isso, né? Ele tem quando a carta é boa para eles blefarem e eles não blefam, por exemplo, é muito provável que eles vão ter uma tendência de foldar bastante no river, tá? Então voltando ao tópico é o seguinte, você tem que aprender a quando você deve chovar e quando você deve pagar um chove, porque é muito importante nesse City Go, quando chegar lá com 5, 4, 3, 2 jogadores, por exemplo, é muito importante você estar aprendendo a chovar corretamente e a pagar o chove correto. E também, um outro ponto importante é que você tem que ficar muito bom também no heads up. Heads up é o que? É mano a mano, né? Eu contra você. É tipo, tem 9 jogadores, ficou só 2 jogadores. Isso vai ser o heads up, tá? Então você tem que ficar bom nessas coisas. Querendo ou não, leva um tempinho até você ficar bom, mas já vai fazer enorme diferença. Agora, tipo, o ponto principal, que na minha opinião, que com o passar do tempo você também vai precisar ficar muito bom, é você reconhecer seus oponentes. Ver quem é um oponente passivo, ver quem é tight, ver quem é agressivo, ver quem é um regular fraco, um regular médio, um regular bom. Só que iniciantes não devem se focar nessas coisas. Iniciante deve se focar apenas nos ranges pré-flop e no que fazer no flop. Iniciante tem que se focar só nisso, tá? As coisas mais complexas e difíceis, com o tempo você vai ficar num bom, conforme você vai dominando as coisas mais básicas. Você dominou uma coisa básica, então você está pronto para dar o próximo passo e aí cada vez ir crescendo cada vez mais. Aqui eu vou abrir tranquilamente
que né, do nosso range do botão a gente abre com Rei 5, a gente toma o call do Small Blind. Isso aqui é um flop muito bom para Small Blind, tá? Geralmente as cartas que ficam entre... E faz sentido até ele tomar um pouco de iniciativa aqui. Entre a dama, o rei, o valete, o 10 e 9 é um flop muito bom para o Small Blind ali, que pega bastante no range dele, certo? Então a gente vai simplesmente foldar, não tem muito o que fazer. Então perceba que eu não tenho assim informações sobre os oponentes, eu não estou usando nenhum software. No futuro eu vou fazer uma aula aqui mostrando para vocês um software que eu utilizo, que é o Hold'em Manager. Eu vou colocar aqui, vai ter todos os stats aqui entre os jogadores. Eu também vou usar futuramente para vocês conhecerem um software muito bacana que é o Desktop Sharkscope. Ele é muito bom para você marcar os jogadores e você vai perceber que quando você marca os jogadores fica muito mais fácil de você jogar contra eles. Porém, se você é iniciante, esquece o que eu acabei de falar, porque o seu foco não está em marcar os jogadores, está no que? Em dominar os ranges pré-flop e dominar como você joga no flop. E o que eu estou colocando aqui para vocês, né, é apenas um aperitivo do que vai estar lá na nossa mentoria de poker, nossa mentoria do Poker Sem Segredos, que é justamente o local onde você vai aprender e melhorar bastante o seu jogo. Bem, o Citigo ele pode ser uma boa alternativa, né, porque até os limites de 5, de 10, até de 15, às vezes até um pouquinho maior, você ainda vai encontrar bastante jogadores fracos, tá? Tem vários jogadores que tem uma banca tipo, sei lá, de 600, aí eles ficam lá arriscando no de 15, no de 30, entendeu? E eles são jogadores mais fracos, certo? Então ele vai te dar bastante oportunidade. E conforme você vai aumentando os limites, você vai percebendo que você vai ganhando cada vez mais dinheiro. Então no poker é muito importante que você sempre esteja ali em constante evolução. Gabriel, o que eu tenho que fazer para evoluir de forma correta no poker? Você tem que pegar um tópico específico e basicamente dominar ele. Então você fica em um tópico durante um mês, 2 meses, só fica naquilo durante esse tempo. Aí depois que você já percebeu que você dominou bacana aquele tópico, aí o próximo mês, ou os próximos 2 meses, ou 3 meses, você pega um único tópico e fica nele até você ficar muito bom. Em relação ao tópico anterior, é interessante você ter provas para, conforme você vai estudando tópicos novos, você possa fazer as provas dos tópicos anteriores para ver se você ainda está bom naqueles tópicos anteriores. Porque se você tirar uma nota tipo, sei lá, uma nota tipo 5 na prova, você já sabe que você precisa voltar e estudar aquele tópico novamente. Se você tirar uma nota tipo menor que 7, é que eu geralmente indico para você estar refazendo a prova. Gabriel, e aonde que eu vou fazer uma prova? Você basicamente tem 2 escolhas. A primeira delas é você pode entrar na academia Poker Sem Segredos, né, que eu vou defender tranquilo. Acertamos o segundo par, mais o backdoor flush, mais o rei que bloqueia o Wise, né? Então isso aqui é bom pra gente, tá bloqueando Wise e rei. Porque eu faço uma prova bem simples. Ou você faz uma prova com os tópicos importantes, vou dar check de novo. Ou você pode ir na academia Poker Sem Segredos, né? A nossa mentoria paga lá e você pode estar adquirindo algumas provas que vão ter lá. Aqui eu tenho 2 escolhas, eu posso dar um check raise, eu posso apagar. Apagar tá bom. Acho que faz sentido blefar aqui também. Vamos ver o que o cara vai fazer. Acho que ele vai apostar, sou obrigado a blefar ou foldar. Essa vai ser a minha escolha. Uma size baixa. Então basicamente vou dar um check raise aqui, uma size mais alta. Eu bloqueio o flush draw, bloqueio o 8-7, entendeu? Rei 7, ele poderia ter. Basicamente ele não vai ter wise, ele vai ter algum par tipo 9, um 10, talvez um vala-vala, dama-dama, rei-rei. Ele tinha um rei 7. Vendo os jogadores até agora, o que eu posso descobrir é o seguinte, que esses jogadores aqui, ó, eles estão mais tights, tá? O que significa isso? Que eles estão jogando de forma mais segura, jogando mãos mais fortes. É claro que isso pode mudar, a gente pode ter jogadores passivos, que nem esse daqui é um jogador passivo, por exemplo, certo? Só que os jogadores vão ter uma tendência de manter certos padrões que você coloca neles, certo? Então nesse caso aqui, eu estou colocando o padrão de que todos esses jogadores aqui são tights, nenhum deles são jogadores regulares, pelo que eu pude notar. Para que o jogo vai começar a pegar. Uma das coisas muito importantes em Citigo's é que você começa com uma stack enorme, certo? E conforme o passar do tempo, seu stack vai ficando pequena. Só que no Citigo você vai aprender a jogar muito com menos de 25 Big Blinds. Então, uma das áreas para você estudar e ficar muito bom é justamente essa.
como você joga bem com menos de 25 Big Blinds, principalmente em torneios turbos e hiperturbos. Você tem que aprender a jogar muito bem com menos de 25 Big Blinds. Hiperturbo já é um pouquinho mais complicado, porque você tem que abrir mais o seu range. Você não pode jogar com range que nem de um torneio turbo ou que nem de um torneio regular. Você tem que abrir mais seu range, principalmente nas posições finais. Tem que dar muito mais steal e assim por diante. Então você tem que dominar jogar com menos de 25 Big Blinds. Em especial jogar com menos de 15 Big Blinds. Com 7 Big Blinds, com 11 Big Blinds, com de 13 a 15 Big Blinds. Porque, como você pode ver aqui, ó, todo mundo aqui praticamente tem menos de 25 Big Blinds. Só tem um cara que tem 25 aqui. Você vai ver bastante jogadores ficando com 5 Big Blinds. Em alguns casos você vai ver jogadores ficando com 2 Big Blinds, por exemplo. Esse cara passivo aqui é um sonho, porque ele entra bastante no pot de forma passiva. Ele permite que a gente veja o flop. Então, por exemplo, a Dame 2 seria uma mão que eu iria foldar com o Open Raise. O cara entrou de limp, agora eu posso ver o flop. Pô, acertei o 2. Eu posso escolher tipo blefaz aqui, né? Ou tentar ganhar o pot já imediatamente. Ou simplesmente ver o que vai acontecer aqui e deixar, né? Aqui é call. Uma size tão baixa assim é call. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele apostar de novo, a gente pode ganhar no showdown, hein? Mas se ele apostar, a gente não ganha de nada ali, já que ele já demonstrou uma tendência de dar check behind, apostar por valor. É isso daí. Fold aqui, segundo o nosso range, a gente pode chovar. Contra esse cara passivo, eu posso chovar praticamente qualquer AIS nessa situação. Por que eu falo isso? Porque na maioria das vezes, né, quando a gente não tem informação, esses caras vão foldar ou pagar com mãos inferiores. E aí, dependendo do tipo de mão que ele paga, a gente depois joga no HRC e tenta descobrir qual que seria o range ideal para jogar contra o jogador passivo, certo? Aqui ele está basicamente com um range gigantesco aqui, ele vai foldar muita coisa. E a gente precisa dessas fichas. 9-9 é uma mão boa, vamos ver o que vai acontecer antes. Que nem eu falei para vocês, ó, esses jogadores aqui estão bem tights. Esse jogador aqui, por mais que ele seja da donkey bet e tal, ele tá mais seguro, certo? Mas eu sei que ele dá donkey bet. E aqui que a gente faz agora, Gabriel, pô, tem um 9-9, 9-9 é uma mão forte. Cara, aqui eu já começaria até a pensar mesmo se eu poderia estar foldando Ás e valete, Ás e dama e também valete e valete, tá? Então 9-9 aqui é uma mão muito fácil de foldar. Então é uma situação bem complicada. O cara abre de EP, toma um chove do outro cara que tá ali no MP. Então ambos os ranges aqui são fortes. E o rei dama aqui era o pair range, né? Então a gente escapou do Ás e Ás fazendo a leitura certa. Ah, Gabriel, mas veio 9 no river. Cara, não importa o que veio no river. O que importa é que a gente fez a jogada certa e a gente conseguiu foldar corretamente. Aqui, por exemplo, no nosso range, a gente tem duas opções, tá? Ás e 7 aqui off dessa posição a gente pode chovar, mas como são jogadores tights ali nos blinds, eles vão ter uma tendência de foldar bastante no pré-flop e bastante no pós-flop. Então, em algumas situações que nem essa, por exemplo, eu posso fazer isso. Agora, se você é iniciante, ignora o que eu acabei de falar e simplesmente dá um chove aqui. Esse cara aqui tá me dando mais trabalho. Então eu vou colocar uma corzinha diferente nele que representa pra mim que ele vai me dar um pouco de trabalho quando eu jogar com ele ou contra ele. Ás e 10 aqui é easy shove, quando você tem menos de 11 big blinds, 10 big blinds, você está querendo chovar direto quando você é o primeiro a agir, certo? Então eu sou o primeiro a agir, então eu vou apostar tudo aqui. E você pode ver, conforme os blinds vão subindo, né, e daqui a 4 minutos vai subir de novo, a gente vai ficando cada vez menor, cada vez mais apertado. E aqui que entra aquilo que eu falei pra vocês, de dominar o range de shove e o range de call. Aí o cara deu sorte ali, a gente vai cair, mas eu vou abrir mais um aqui pra vocês darem uma olhada. Eu queria assim mesmo, viu? Às vezes os caras pagam com uma mão pior e dão sorte, né? Aquilo ali bateu o que? O 25% do cara, né? Quando vê aquele flush ali no flop, ou se batesse um 9, o cara ia acertar os 25% dele. Então perceba que é 25%, cara. 25% significa que ele vai ganhar uma a cada ali 4 vezes, certo? Então você vai ganhar 3, ele vai ganhar uma. Então tem muita gente que pensa assim que tem uma mão forte, que ele deveria ganhar mais do que a própria matemática, né? E a estatística diz ali no caso, por exemplo, o Ás e 9 vai ganhar cerca de 23% das vezes mais ou menos, o que significa que você não vai ganhar mais do que 3 vezes em cima desse cara, por exemplo, certo? Então é uma pena que aconteceu nesse momento, a gente perdeu naquele momento que era importante a gente dobrar. Mas poker é assim mesmo, tem hora que dá raiva
dá um estresse. Eu sempre indico para vocês e digo também que as questões mentais no poker, ela é extremamente importante. Querendo ou não, você tem que trabalhar ela cedo ou tarde. Então, se você é um cara que faz meditação, um cara que se alimenta corretamente, que cuida do corpo, que faz mindfulness, entre outras coisas importantes, continue fazendo. E também, se um dia você tiver a oportunidade, tenta ali encontrar algum profissional que também compreenda o mundo do poker, ou seja, jogador de poker, e que ele seja um psicólogo ou alguém que trabalha dando um coach ali mental, né? Mental e emocional. Isso vai ajudar pra caramba vocês. E aí vocês vão começar a ter um maior controle antes, durante e depois de você fazer a sua sessão de poker. Mas já vou dizer, não é porque você trabalha na sua inteligência emocional, nos seus hábitos, na sua parte mental, que significa que você está 100% protegido. Não é assim que funciona as questões mentais, porque as questões mentais não seguem a mesma lógica que a parte racional, beleza? Então, isso aqui são dicas bem importantes para vocês já estarem utilizando. Outra coisa que pode ajudar alguns de vocês é a espiritualidade, tá? Não é o mesmo nível que você ter pessoas ali, profissionais te ajudando, mas também é uma forma de você ter um propósito, de você ter satisfazer a sua necessidade existencial. As IAs, olhando o nosso range, tribet fora de posição, a gente vai fazer de 8 a 10 big blind contra um open, né, de 2x. Nessa mesa não tem ninguém que a gente reconhece, tem um jogador sit out. Então perceba, né, jogar sem informação é possível sim, só que é um pouquinho mais complicado, né? Porque se você não tem informação dos seus oponentes, fica bem difícil de você tomar as melhores decisões. Aí você vai ser obrigado, por exemplo, a entender as informações do seu field, né? Como o field de 0,50 no Citigo, ele tende a jogar. E aí você vai criar uma estratégia para esse field. E esse é um ponto muito importante também em relação a se tornar um bom jogador de poker. Um bom jogador de poker, quando ele está jogando Citigo, ele não fica tipo assim, cara, o Citigo, ele não fica usando a mesma estratégia para um Citigo de 0,50, para o Citigo de 1, e para o Citigo de 2, para o Citigo de 5 e para o Citigo de 10. Um bom jogador de Citigo, o que ele faz? Ele vai pegar mãos só daquele tipo de Citigo que ele está jogando, e ele vai fazer um estudo sobre isso, e desse estudo vai ser definido quais ranges ele vai utilizar, certo? Como que ele vai jogar o pós-flop, como que ele vai jogar na bolha, como que ele tem que jogar o heads up e assim por diante. Essa é a estratégia geral do field, certo? Se você pegar essa estratégia geral do field, você já vai ficar bem lucrativo, porque você vai estar matando o seu field, matando mesmo. Então quanto mais informação você tem, a sua estratégia vai de encontro, né, com o field que você está jogando, mais você vai matar aquele field. Aí depois você pode se aprofundar. Por exemplo, você pode entrar no nível de entender os diferentes tipos de perfis de oponentes que você está enfrentando. Estou enfrentando um jogador passivo, beleza. Vai ter ranges pré-flop, formas de jogar pós-flop, como jogar na bolha, como jogar heads up, como jogar em diferentes situações, como pagar o chove, quando de chove. E aí você vai ter uma estratégia só para o tipo de perfil que você quer explorar. Um jogador tight é a mesma coisa. Gabriel, qual que é o perfil que eu mais vou encontrar, independentemente de qual seja o limite? Não que independentemente de qual seja o limite, mas até um limite de 5 ali, de 10, isso acontece bastante, que é o quê? Você vai encontrar bastante jogador que fica tight quando eles começam a ficar com menos de 30 big blinds. Então você vai enfrentar mais jogadores tights do que jogadores com outros perfis. Então você pode, por exemplo, se focar em estudar o perfil de um jogador tight. Como você explora um jogador tight em diferentes situações, quais são as principais fraquezas deles. Aqui eu tenho duas escolhas, eu posso jogar dando uma tribet ou dando um call. Nesse caso aqui o cara abriu, daqui dá uma tribet, esse cara aqui ou ele é passivo ou ele é tight. Só vou pagar aqui, eu não vou dar uma 4bet aqui não. Isso dá a oportunidade de a gente ver como esse cara que ele vai fazer. Se ele der uma 4bet, a gente só vai foldar, porque rei, dama, suited, ela é bonitinha olhando assim, mas não é uma carta que você quer ficar usando assim com tanta frequência, né? Aqui pode ser uma situação bem complicada. Muitos de vocês vão olhar assim e falar, pô, mas eu tenho um top pair. Mas é o seguinte, ó, esse cara tomou iniciativa, ele não era o agressor. Esse cara veio por cima apostando tudo. Então, não apenas ele veio por cima, mas ele apostou tudo. Então, top pair não joga bem nessa situação. Você só vai foldar e vai seguir em frente, beleza? Olha que loucura, 2 ais e ais, cara. Então, a gente escapou de uma mão aqui. Geralmente o iniciante ele cai muito nisso.
porque o iniciante ele tem dificuldade de entender uma coisa muito importante no poker, que é uma das áreas que vocês têm que estudar bastante, que é o quê? Que é em situações onde você descobre que o seu oponente está muito forte. Então, quando o seu oponente está muito forte, você precisa de uma mão ainda mais forte para continuar. Então, na maioria das vezes, nessas linhas de força que a gente chama, o cara vai ter uma mão muito forte ali, e top pair é péssimo para jogar contra essas linhas de força. Top pair é excelente para jogar em linhas de força média e de linhas de fraqueza. Aí você fica de boa, né? Porque você vai ganhar bastante dinheiro jogando com top pair nessas duas linhas, né? Que são linhas de força média e linhas de fraqueza que os oponentes possam estar demonstrando. Então, como jogador de poker, você tem que ficar muito bom em reconhecer quando seus oponentes eles entram nessas linhas de força, para você já entender que o seu range ali vai depender muito do range do seu oponente, das tendências do field e se o seu oponente é capaz de blefar ou não. E também é muito importante que você reconheça as linhas que os oponentes tomam, que representa ali mãos de força média, e linhas de força que representa mãos de fraqueza, né? Umas linhas de fraqueza que a gente chama. Essas linhas de fraqueza você vai ganhar muito dinheiro sendo agressivo nelas. E as linhas de força mediana você vai conseguir extrair bastante valor blefando corretamente e também apostando por valor, já que os caras podem pagar e podem foldar com frequência ali. Tem um pote interessante. Que nem eu falei, cara, poker não é fácil, certo? Porém, você acaba deixando o poker mais difícil conforme não vai melhorando a sua habilidade no poker. Trinca versus uma loucura dessa, né? Um jogador extremamente louco ali. Dame valete, dá pra gente abrir aqui tranquilo. Começo do torneio, a gente pode abrir 3x ao invés de 2x. Como eu falei pra vocês, né? Sempre tem um louco ali fazendo umas loucuras, fazendo umas jogadas erradas. E aí da onde que vem muito do EV de vocês, né? Os jogadores fazendo essas burradas. E aí que vem, aí vocês conseguem lucrar um pouquinho mais. Aqui é só fold, tá? Dame valete off, a gente, no nosso range a gente não joga contra tribet. Rei dama a gente abre. Já dá pra ver que tem alguns jogadores, né, que tem uma tendência mais tight aqui. Esse também. Então esses 5 jogadores aqui podem ser jogadores mais tights. Se você der uma tribet para 8 big blinds, por exemplo, você estaria aplicando um squeeze. Esse é um flop bem interessante para o nosso range, porque a gente vai ter bastante coisa que se conecta aqui. Geralmente a gente vai ter mais flushes que o nosso oponente. Ambos deram check, linha de fraqueza, né? Porque o cara era agressor e esse apagador ele poderia ter tomado a iniciativa. Então a gente vai tentar ganhar esse pote aqui com 2 apostas. Esse cara que está realmente com tendências mais tights. Se ele tivesse o 9, né, ele geralmente teria apostado no flop. Então a gente ganhou um pote ali com nada. Então perceba, atacar linhas de fraqueza vai dar bastante grana para vocês. Agora, se o meu oponente apostasse e eu atacasse ali, já seria um pouquinho diferente, já que o oponente estaria mais entrando por uma linha de força média ou então de força ali com um range mais forte, né? A gente vai abrir, né? Nosso range, a gente vai abrir 10-9 suited tranquilo. Esses jogadores aqui estão parecendo mais tight mesmo, então eu já cometi vários erros, né, fazendo essas observações. Isso aqui é um flop muito bom pra gente estar fazendo esse bet. O cara vai foldar bastante com ele. Temos a broca, 2 over do 7. O cara dificilmente vai ter o valete, então é tranquilo, né? Fica bacana também é você, se você tiver a oportunidade, de acompanhar as mãos que os seus oponentes jogam. Porque geralmente eles fazem jogadas que indicam, né, ou mostram tendências do que eles fazem ali no flop e no turn, que são os 2 principais lugares para você estar observando ali se o jogador ele pode ter uma mão forte, se ele pode seguir uma linha mais de fraqueza, uma linha de força mediana e assim por diante. Valete, uma mão bem forte aqui, mas dependendo da situação, nosso valete pode ficar numa situação bem complicada. Jogar de boa, cara, que você tem chance de ir longe, jogando ABC contra os jogadores, até você ter as habilidades necessárias para você estar levando o seu jogo para o próximo nível. Aí você vai explorar todo mundo. Aqui não tem muita escolha, se esse cara jogar tem que ir por cima. Boa sorte pra gente, temos que ir aqui, certo? Menos de 20 big blinds com essas mãos fortes aqui, a gente não tem muito essa de ficar dando tribet, certo? Então a gente já quer resolver logo no pré-flop e puxar as fichas. Agora tem algumas mãos, se você dar uma olhada no nosso range lá com menos de 20 big blinds,
que você pode dar tribet, né? Tipo tribet para 6, para 8 ali, tranquilo, tipo com Ais, com Rei. Geralmente você vai querer fazer uma tribet um pouquinho menor, porque você quer que o jogador tenha odds para entrar no pot, e ele vai errar na grande maioria das vezes, e quando ele acerta, por exemplo, ele acerta top pair na maioria das vezes, é poucas vezes que ele vai acertar tipo 2 pares, trincas ali no flop, certo? Então tipo, você pode dar odd porque o cara vai errar demais, e quando ele acertar você vai tirar a maioria das fichas dele, né? Lembrando, pot midway, entrou de limp, eu já tomo iniciativa porque acertei o 10. Agora vem o flush draw, a gente pensa, pô, tem um flush draw mais um par, a gente pensa, tem uma mão forte. Não, flush draw bom é a partida dama maior, geralmente rei é maior, e o par, pra gente estar continuando aqui com o segundo par, ele teria que pelo menos ter um valete ou uma dama como kicker, certo? Mas foi um pot multiway, o cara pagou e depois vem apostando uma size média, deixando o dobro praticamente para trás, então eu vou preservar essas fichas aqui do que entrar numa situação complicada. Por que eu falo uma situação complicada? Além desses fatores, né, que eu acabei de falar no turn, você teria outros problemas. Vai vir muito river que vai ser ruim, vai ter river que vai ser maior que o 10, vai ter river que vai completar o straight, vai ter river que vai completar o flush. E aí, imagina que o seu oponente faz uma aposta tipo menos de 50% do pot no river. Você não vai conseguir reagir nessas situações. Agora imagina que não veio nenhuma mão que seria ruim para o nosso range. Aí o oponente vai lá no river e aposta tudo. Imagina que no river vem uma carta blank, né? Uma carta que não muda nada. Aí o cara vai lá no river e aposta tudo. O que você faria com o seu 10 e 8? Seria foldar na maioria das vezes, certo? E o seu oponente, que ele tem uma tendência mais tight e passiva, ele pagou no flop e está jogando de forma agressiva no turn, o que já indica um comportamento possível agressivo no river, porque ele está pegando uma linha de força média ou então de mãos que são fortes ali. Essa linha que ele está seguindo. Dessa forma, perceba que a gente não vai ter reação no river, a gente vai foldar praticamente sempre que ele apostar no river. E o que a gente vai fazer então no turn? Se a gente tem essa situação onde a gente vai foldar muito no river, a gente já começa a foldar no turn. Por que a gente folda no turn? Porque se você apaga a aposta do turn, você já está perdendo muito EV em uma situação onde o seu oponente ele vai ter uma grande vantagem em relação a você e vai se dar muito bem ali fazendo essas apostas. Porque eu faço isso? Porque quando eu tenho um cara e ele posta pouco no flop, certo? Faz uma size pequena no flop. Aí ele dá check no turn, cara, eu vou começar pot turn, pot river. Por quê? Porque as mãos que ele vai fazer size baixa e jogar de check call, a maioria delas, cerca de 80%, muitas vezes ou até mais às vezes, vai foldar no river para uma size alta e geralmente pode foldar no river para uma size média ou baixa quando a run out é ruim para a mão do cara, entendeu? Bem, os blinds subiram, todo mundo com poucas fichas, eu tenho duas escolhas aqui. Geralmente, isso aqui é uma dica bacana também, quando você tiver short stack, das posições iniciais, dessas 3 posições aqui, você tem essa tendência de só abrir, certo? Porque como tem muita gente para falar, você quer dar a oportunidade da pessoa fazer isso, por exemplo, certo? Dar esse chove em você. E aí, o que eu chamo isso? Eu chamo isso de oportunidade para foldar. Porque se você vai de all-in aqui e esse cara vem por cima, praticamente você já perdeu a mão, certo? Você já perdeu a mão. Agora, se você abre e o cara vem por cima, você vai ter a chance de foldar contra essa linha de força do cara. Agora, quando você está lá no hijack, no cutoff, no botão, no small blind, você pode chovar essa mão, né, o Wise 9 suited ali tranquilamente. Agora, da posição ali, né, que aconteceu, das posições iniciais, você não quer ficar se intrometendo muito não, ainda mais contra jogadores tight, certo? E aquilo que eu falei, né, menos de 20 big blinds, já começa os jogadores a ficarem tights ou a ficarem dando chove direto. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Basicamente, a partir daqui eu não foldo mais. Aqui muita gente fala, pô, vou completar aqui e ver o flop. Pode ser, num torneio eu acho que seria bom fazer isso. Mas esse cara que está abrindo com muita coisa, ele vai foldar muita coisa. E ele pode pagar com muita coisa pior, com Ás 9 suited, com Ás 8 suited, às vezes até com Ás 2 suited. Ele pode pagar com Rei 10 suited, Dama e Valete suited até. Então dependendo do jogador ele pode pagar com muita mão pior. E é por isso que eu fiz essa jogada e ele foldou, certo? E também tem esse fator, né, de fold. Aqui é interessante porque se todo mundo foldar, eu vou ter que chovar meu Ás 5. Eu não vou entrar de limp.
nem vou dar um mini raise aqui. Mas aí o Caio abre. Se fosse do cutoff ou do botão essa abertura aqui de 2, eu poderia pegar meu Ice 5 e chovar, tá? Porque eles vão ter uma tendência de abrir um pouquinho mais aqui das posições finais. Mas aí você vai ter que estudar também, né? O jogo por short stack, o jogo pelo tamanho da stack. Então você vai estudar o jogo dos caras com 15 big blinds, com 10 big blinds, com 7 big blinds, por exemplo. E aí você vai entender como que eles fazem open raise, quando eles fazem open shove e assim por diante. Vamos lá, boa sorte pra gente. E também, né, você vai aos pouquinhos, conforme tu vai jogando, você vai percebendo várias dinâmicas interessantes. Tipo a dinâmica de um jogador com poucas fichas contra um jogador com 25, 20 big blinds, por exemplo. O cara de 10 contra 20. É muito interessante isso, né? São coisas que vocês vão ter que aprender conforme vocês forem evoluindo. São coisas mais avançadas, certo? Então você tem que ter paciência para chegar lá, mas você tem que dominar mesmo a parte básica, que é o pré-flop e o flop. Você dominou isso, você já vai começar a fazer dinheiro nesses limites mais baixos, cara. É certeza. Dá uma situação que eu enfrentei ali, o que eu faço depois? Eu abro o HRC, eu coloco as informações dos meus oponentes, a situação, o momento, né, que tem que ir de chove, certo? Porque... E aí eu vou estudar aquela situação para ver se eu fiz certo, né? Porque era short stack contra short stack, então você tem que ficar bom nesse jogo também. E aí você estuda aquela situação e você depois você faz uma prova ou então estuda várias situações similares para o seu cérebro, né? E decorando, porque o seu cérebro ele decora muito mais rápido quando você repete aquela mesma coisa várias e várias vezes até você enjoar. Agora, se todo dia você pega uma coisa diferente, o seu cérebro ele fica disperso, ele não consegue se focar naquela coisa e te passar as informações para você evoluir mais rápido. Essa é uma dica de evolução ali no poker muito importante, porque você quer pegar uma coisa e ficar 30 dias, 60 dias ou às vezes até mais, até você ficar muito bom naquilo. Agora nós temos 1, 2, 3 jogadores pequenos e um jogador tight. É tranquilo o show aqui, eu acho. Aqui também é uma situação que a gente pode estudar, certo? Porque uma coisa a gente tem o nosso range, outra coisa a gente pegar, estudar a situação e colocar no HRC. Por quê? Os nossos ranges, eles são ranges generalizados. Ranges generalizados, eles não levam a situação em questão. Ele simplesmente é aquele range independentemente da situação. Quando tu estiver jogando poker, você tem que entender que você vai ter várias situações que você vai passar no torneio. Ou até mesmo no próprio CityGo. E o que você tem que fazer com essas situações? Você tem que reconhecer essas situações e tem que estudar essas situações. Essas situações é que nem aquela que aconteceu ali. Você tem 2 jogadores pequenos, você tem um jogador que é tight que também está pequeno. Será que aquele shove seria o melhor? Eu acredito que sim, né? Mas eu vou colocar no HRC lá para ter certeza. Aqui, cara... Caio Braz... Bem, eu não tenho certeza da situação, mas eu vou chovar e depois eu vou estudar para ver se o meu show foi correto, certo? É porque ele tá abrindo mais que os outros, mais ele tinha um 7-7. É isso aí, só o 4, quase, hein? Vamos lá, como prometido, esse daqui é o HRC. A partir de agora a gente vai olhar algumas situações para ver se a gente fez a jogada certa, se a gente fez a jogada errada. Então a primeira situação que a gente vai dar uma olhada vai ser essa situação aqui, como vocês podem ver aí, certo? O cara chovou do botão e a gente tem que tomar uma decisão aqui no spots que a gente queria. O programa ele vai rodar aqui, mas se já está assim, então ele não vai deixar isso positivo. Então a gente já pode parar aqui porque o programa ele já rodou, já mostrou pra gente que não é lucrativo o nosso call. Então a gente fez a jogada correta, certo? Com rei e valete ficaria mais em dúvida, com rei e 10 suited também, mas basicamente, né, a gente não vai ficar pagando com muita coisa, né? Então perceba que até alguns pares aqui não ganham tanto dinheiro assim quanto muita gente pensa aqui, certo? Segunda mão é essa daqui, eu quero saber se essa situação aqui é chove, certo? Eles evitam ficar pagando com essas mãos aqui, tá? Dificilmente você vai ver eles pagando com rei e valete, tipo de coisa. O botão ele vai praticamente a mesma coisa, então a gente pode tirar quase tudo aqui também. Dificilmente eles vão ficar indo, por mais que eles sejam jogadores tight, gente,
Eles não ficam indo com tudo que vocês pensam. Eles não ficam. Eles não vão ficar pagando com tudo isso, não. Deveriam, mas eles não vão, tá, galera? Não vão mesmo. Talvez com isso daqui. Beleza. Aí eu vou vir aqui e vou pedir para a árvore rodar. Olha só que interessante, né? Contra os nossos jogadores mais tights, ele gosta de fazer algo que eu acho muito interessante. Ele gosta de abrir dois com um range mais polar, então ele abre com as mãos mais fortes, tá vendo? Que são mãos que ele não vai foldar de forma alguma, se alguém der chove eu acredito, mas vou dar uma olhada já já. E também ele tem bastante mãos aqui, ó, que entram nesse range polar, que é se você abre, o cara chove, você vai foldar para a maioria deles. Mas a gente vai dar uma olhada agora, já que a gente já descobriu o nosso range. Dama e valete sutis daquela posição é chove tranquilamente, certo? Mas perceba que ganha bem pouco, né? Não ganha essas coisas. Se a gente olhar aqui, ó, a gente pode ver o quanto as nossas mãos elas podem ser lucrativas. E dama e valete é mais 0.36, então já tá bom para estar chovando ali. Ainda mais que eu coloquei um range ali que eu acho que ainda tá grande para os caras mais tights. Agora o que eu quero fazer é o seguinte, eu vou vir aqui, vou pegar esse range aqui e vou copiar aqui porque eu quero saber o que essa máquina vai dizer sobre como que eu deveria estar jogando com essas mãos aqui, certo? Beleza, já rodou aqui. Eu quero dar uma olhada em como que os jogadores eles iriam reagir a gente, certo? Então a gente abre dois e aí o cutoff, né? Ele poderia chovar basicamente com todas essas mãos aqui, né? Todos os pares e tal. E aí quando o cutoff ele chova, né? E a ação chega até a gente, por exemplo, tá no hijack. E aí a gente basicamente vai pagar basicamente com todas essas mãos aqui, né? Se ele tiver chovando tudo isso, certo? Daqui, tá? Essa daqui é onde que a gente tem que decidir se a gente vai pagar o all-in do cara. Então vamos dar uma olhada. Bem, vamos lá, né? Se o cara chovar isso daqui, basicamente, né, ele poderia estar chovando, olha só. Né? Segundo o software, ele não deveria estar chovando só isso por causa da situação, mas ele deveria estar chovando tudo isso daqui, ó, certo? Ele deveria estar chovando tudo isso daqui, ele poderia estar chovando ali. Mas os jogadores, como eu digo, eles não seguem certas regras, certas ideias, né, no poker ali, então eles cometem muitos erros. Então se o cara estiver chovando, se o cara chova só isso daqui, então a nossa defesa do Big Blind ali, ela fica extremamente passiva, né? Ela fica extremamente pequena ali, certo? Agora, se a gente chegar aqui e tirar o node lock, né, dar OK, e a gente coloca aqui que o range de call da galera é um pouquinho mais tight do que esse daqui, mano. Só um pouquinho, só porque vai ser mais tight mesmo. Os caras não ficam pagando com tudo isso daqui não, galera. Eu sei que parece que eles pagam, mas eles não pagam mesmo. Então, né, vamos dar uma olhada em como que o range mudou aqui. Colocando os node lock, né, como você pode ver aqui, né, o range do jogador de chove agora é esse daqui. Né, muda um pouquinho do outro, mas você pode ver que quanto maior é o range desses jogadores aqui de call, principalmente do Big Blind, maior tem essa tendência do cara chovar mais, por exemplo. Bem, galerinha, esse daqui foi um exemplo de como vocês podem estar utilizando aí o software, certo? Para vocês estarem analisando o que vocês devem fazer ou não. Agora imagine o seguinte, certo? A gente só analisou 3 mãos, coisa pouca. Agora imagine se a gente conseguisse analisar tipo 3, 4, 5 mãos, 3 ou 4 dias por semana durante um ano inteiro. Você iria ficar uma máquina de jogar Citigo. Agora imagine isso 2 anos, 3 anos, certo? Porque o poker ele é muito complexo, então tem várias situações diferentes que você tem que se adaptar. Tá certo? Bem, é isso. Forte abraço e espero vocês na Academia Poker Sem Segredos.